Ok, nós estamos de volta. Aula 2, Evidências Cristãs em Campo Grande, Ser Cris. Sabe o que nós queremos fazer? E eu faço isso quase todos os dias. Colossenses 4, versículos 4 a 6. Orem. Eu pedi várias pessoas de Guarapuava orar por mim, José Luiz e Zenato ontem à tarde. Orem, para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para que os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Se nós vamos falar apropriadamente, seja na sala de aula, ou falando com aquele professor descrente da faculdade, com um amigo que é ateu, ore, porque Deus te dá coragem a falar claramente, que você fala com sabedoria, com aquelas pessoas de fora, e aproveitam ao máximo todas as oportunidades. Eles estão por toda parte. Toda parte. Eu falo com pessoas sobre Jesus quase todos os dias. E algumas vezes eu sofro nessa última frase. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Eu gosto de comer na casa de Veridiana. Ela faz um risoto espetacular. Um dia eu cheguei lá à noite e ela me ofereceu um frango assado, mas ninguém queria, porque foi salgado demais. Eu quase comi tudo sozinho, muita água, mas foi gostoso. Mas é difícil comer alguma coisa, mas tudo que eu tenho comido na casa dela faz uns 10 anos é excelente. Menos esta uma vez só, que tinha meu sal demais. Sabe, se a gente temperar o feijão com sal demais, não é gostoso. Quando eu tinha sua idade, estava no curso superior, eu era tão pobre que eu só tinha feijão para comer. Eu não tinha arroz, eu não tinha sal, nem pimenta, eu não tinha pão, eu só tinha feijão. E eu não sabia nem cozinhar. Sabe o que eu fiz? Eu abri a sacola, fácil, coloquei na água, liguei para ferver. Eu não sabia que tinha que lavar o feijão. Eu não sabia que você precisava separar o feijão. Eu tinha uma balde de lama com pedras. Mas eu não tinha mais nada para comer. E eu comi devagar para não quebrar os dentes. E eu perdi 10 quilos. Mas eu te falo, eu me formei. Eu sou um pregador. Porque nem a falta de comida vai me impedir de pregar sobre Jesus. E eu estou tão feliz que ele me deu uma esposa que sabe cozinhar, porque eu não sei. Eu só conheço pregar. Mas nosso falar deve ser temperado com sal. Tipo, quando vocês vão no cinema e você pega a pipoca, eles colocam um pouquinho de sal demais de propósito para criar água na boca e sede, e você compra uma coca grande e acha que eles querem vender a coca, então eles colocam um pouquinho de sal demais. Nós queremos criar uma sede na vida do povo. Sede. Muitas pessoas dizem, você é cristão, não quero falar com vocês. Por que não? Se você amou eles, serviu eles, você vai atraí-los a Cristo com sede. Quando eu mudei para Guarapuava, eu mudei lá 6 anos atrás, e por 2 anos os guarapuavanos eram assim comigo. Não queria nada a ver comigo. Eu sou professor da Bíblia. Nós somos presbiterianos, fique longe da gente. Entrei numa outra loja. Eu quero comprar um martelo e... quem é você? Eu sou um professor da Bíblia, missionário. Nós somos católicos e não falo com nenhum dos nossos funcionários. Eles me maltrataram. Eu senti tão bem-vindo em Guarapuava. Se não fosse por causa de Antônio Veridiano de família, eu já teria feito as malas faz tempo. Mas eles não gostavam de mim. Então sabe o que eu fiz? Eu parei de falar que eu sou missionário, professor da Bíblia. Toda manhã às 7 horas eu coloquei meus sapatos, eu saí de casa, eu cavei alicerces, coloquei telhados em casas, eu coloquei minha mão no esgoto, eu troquei esgoto de desentupir toletes, eu cortei grama. E Guarapuava viu Ágape pela primeira vez.
eu tenho mais estudos bíblicos do que eu posso ensinar. Não tem hora do dia para todas as pessoas que Deus está traindo, porque eles estão com sede de ágape. E eu falho muito no meu falar, eu falo muito, mas eu oro que meu falar seja mais temperado para saber como responder. Alvo do aula hoje, Filipenses 4:5. Eu cito este versículo todos os dias antes de sair da cama. Seja sua amabilidade conhecido por todos. Perto está o Senhor. Eu quero dar a aula hoje para agradar. Ele está presente. Eu não quero envergonhar. Ele está aqui. Eu estou levantando tudo isso porque eu vou te dar uma tonelada de conhecimento essa semana. Ao ponto que você pode dialogar com qualquer cientista, biólogo, doutorado em biologia, e ele vai simplesmente sentar, porque ele não vai ter condições a dialogar com você sobre ciência, mesmo que ele tenha doutorado. Mas, para você ter sucesso em tudo isso aí, tem que ter cuidado com sua boca. Como eu tenho que ter cuidado da minha boca. Agora, nesta conversa que você vai ter com pessoas, você não tem que marcar um gol em cada conversa com alguém. Vocês vão conversar com pessoas sobre crença em Deus e você não vai convertê-las numa conversa só. Mas você simplesmente vai ter uma conversa de amizade com a pessoa. Você vai ajudar a pessoa a tomar um passo que leva essa pessoa mais perto de Deus. Só isso. E na próxima conversa, um pouquinho mais perto. Próxima conversa, um pouquinho mais perto. Meu irmãozinho, 10 anos mais jovem do que eu, criado na igreja, com 30 anos mais ou menos, ateu. Papai Noel, Coelho de Páscoa, Jesus Cristo, Bíblia, com raiva, ódio, igreja. Meu irmãozinho na carne caiu fora, declarado ateu. E ele é um gênio. Ele é intimidante dialogar com ele. Porque ele, até o segundo ano do ensino médio, leu todos os livros na biblioteca na escola e conhece todos de cor. Porque ele tem uma mente fotográfica. Acho que eu vou dialogar com meu irmãozinho sobre alguma coisa. Ele vai me esmagar com o conhecimento dele. Ele não precisa de faculdade. Ele tem maior do que um doutorado de conhecimento. Me levou 8 anos de ágape. E finalmente ele me deu uma oportunidade de apresentar lógica. Ele e a esposa, todo domingo, estão adorando Jesus Cristo. Dedicados. E seus filhos estão no mundo, perdidos, porque ele criou eles fora da igreja. Ele está arrependido. Ele está tentando ganhar eles hoje. E hoje, meu irmãozinho, sem nem abrir a apostila, dá este curso 10 vezes melhor do que eu. Ele é o cara de conhecimento, de apologia. Ele viu o pouquíssimo que eu apresentei. Ele pesquisou. E ele é um discípulo de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vocês têm que conhecer esta informação. E vocês têm que apresentar com seus amigos com paciência, carinho, 8 anos. E fruto vem, que vai durar por toda a eternidade. O que eu quero apresentar para vocês hoje, principalmente de manhã, não está na apostila, não está na sala de aula de Google, é simplesmente está na tela. E talvez no final da semana, se você quer tudo isso aí, eu posso passar num pendrive para você. Não é para publicar. Eu vou publicar. Não é para vender. Eu vou vender. Sabe por quê? Este é meu trabalho de vida. Este é meu tese. Este é meu trabalho de mestrado. Um dos teses de mestrado. E todo o dinheiro que eu vou ganhar
vai sustentar missionários brasileiros. Eu não vou ganhar um tostão. Mas eu posso passar a informação para vocês no pendrive, para que vocês, nas congregações locais onde vocês vão viver, vocês comecem a ensinar aqueles jovens de 12, 13, 15 anos sobre isso aqui, já. Porque no ginásio, eles têm um professor de filosofia ateu que está arrancando a fé deles enquanto eu estou falando hoje de manhã. E vocês têm que ensinar esta matéria para os jovens das igrejas onde vocês vão andar. Tem um livro chamado Tática, para um homem que se chama Gregory Kuko. Ele me ensinou muita coisa sobre como dialogar com pessoas, mesmo que você não tenha este conhecimento do curso. Depois de fazer tudo isso aí, passar a prova e sua cabeça está cheia de conhecimento, e você está na sala de aula e você não lembra das coisas. E você tem um ateu na sua cara ameaçando você. Eu vou te ensinar hoje como dialogar apropriadamente, ganhar e fazer o cara sentar com humildade e amor, sem ter conhecimento nenhum de uma gota de ciência. É isso que eu quero fazer primeiro na aula, antes de dar conhecimento. Vamos começar. Diplomacia ou D-Day? O que é D-Day? Sabemos o que é diplomacia, né? Diplomacia são duas pessoas totalmente inimigo e contrário de conhecimento, e eles conseguem, com muito respeito, dialogar um com o outro, tomar um café e ir embora amigos. Talvez um deles mudou de ideia, talvez não, talvez demora, mas diplomacia é um diálogo com mansidão, respeito entre duas pessoas com ideias contrárias. Ou D-Day. D-Day é um termo militar para o início de uma batalha. O termo foi usado na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados desembarcaram na praia Omaha, em Normandy, França, no dia 6 de junho de 1944. D-Day, traduzido, significa dia de destruição. Alguém viu o filme Resgate do Soldado Ryan? Você viu D-Day? É um fato histórico. Uma tonelada de caras norte-americanos morreram para vocês ter a oportunidade de falar português em liberdade e não ser eliminado da praça por um povo evolucionista do Hitler que exterminar sua raça. Ou Japão, outra sociedade evolucionista alicerçada em evolução, que é eliminar todos vocês da face da prata, todos, exterminá-los. Os jovens norte-americanos morreram pela sua liberdade. E não só isso. Se eu tiver tempo, eu vou encontrar isso em algum lugar enquanto eu estou falando. Eu tenho um jornal aqui do Brasil. Não me deixe esquecer, eu vou mostrar para vocês. Vocês já ouviram falar de senta-pua? Você sabe o que é senta-pua? Você pega uma pua, um prego, e você pega um martelo e você senta a pua. Jovens brasileiros, guerreiros, alguns dos melhores pilotos da Força Aérea Brasileira, alguns dos melhores pilotos do mundo, não tinham aviões. Na Segunda Guerra, não tinham aviões. O Brasil não tinha grana. Estados Unidos diz, nós temos aviões sobrando, por favor. Esses jovens brasileiros foram lá, ao lado dos americanos, ao lado dos aliados na Segunda Guerra. E eles emprestaram os aviões norte-americanos, e eles colocaram uma emblema no avião. Os norte-americanos colocam uma mulher bonita, não os brasileiros. Eles colocaram uma avestruz e diz, senta-pua! Onde estão os jovens guerreiros hoje defendendo a pátria? Os machos que vão ficar de pé e morrer para preservar nossa liberdade. Eles estão na fronteira agora, sustentados pelo imposto de renda brasileiro. Amém. Bolsonaro cuida das tropas. Ele mesmo militar. Ele sabe o que é ser militar. É por isso que ele é presidente.
E assim, o presidente sempre deve ser militar, porque ele entende o que custa ter uma pátria com liberdade. Mas você assistiu o filme Resgate do Soldado Ryan, e aqueles soldados saindo dos barcos e correndo na praia, tentando... Você entendeu? Você entendeu? D-Day. Agora, nós estamos numa batalha espiritual. Leia Efésios 6. Escudo da fé, coraça de justiça, pés do Evangelho, capacete de salvação, espada do Espírito. Eu não estou só me defendendo, eu estou atacando as trevas. E nós vamos ganhar, porque quem está conosco é mais forte do que está com eles. Nós estamos numa batalha. Ninguém aqui é civil. Prepare-se. Participar. Soldado de Cristo. Cada um. Nós temos que ganhar essa. Que Cristo está voltando. O Nick pregou hoje de manhã. Está voltando. Mas, como nós vamos apresentar toda esta informação que nós vamos ganhar? Diplomacia. No D-Day. Nós não vamos destruir pessoas. Não vamos esmagar o professor na sala de aula da faculdade. Não, nós vamos amá-lo. E nós vamos usar lógica. E como meu irmãozinho, eu vou ganhar ele para Cristo. Agora, o termo, eu já falei, é o termo apologia, literalmente uma palavra grega que vem de 1 Pedro 3,15 e é traduzido defesa, defender, ou responder. Defender a fé parece que queremos brigar, lutar, discutir, atirar e esmagar alguém. Mas isso não é o nosso propósito. Nós vamos falar com mansidão e respeito. Algumas pessoas vão nos ignorar. Eles ignoraram Jesus. Outras pessoas vão nos atacar e ameaçar e envergonhar e ridicularizar. Eles são melhor equipados do que vocês e eu. Eles têm doutorado, PhD em biologia, filosofia. E você está no seu primeiro ano da faculdade com pouco conhecimento de ciência. Eles atacaram Jesus também. Os religiosos atacaram Jesus, penduraram ele numa cruz. Prepare-se. Quem vai viver para Cristo vai ser perseguido. Agora, alguns cristãos atacam uma força superior da sua capacidade e o resultado é que eles correm e se escondem. Cuidado. Cuidado. Há uma maneira melhor. Quero ensinar vocês, e eu mesmo, todos os dias como proceder. Jesus disse, em Mateus 10:16, eu os estou enviando como ovelhas. Você já viu uma ovelha? Eles são tão fraquinhos. Entre lobos. Quem são esses caras? Stephen Hawking, Richard Dawkins, Alan Guth. Seu professor da faculdade ateu. Lobo. Eles querem comer você para almoço na frente dos outros. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É isso que nós vamos aprender hoje. Mesmo que nós estamos numa guerra espiritual, nossas conversas devem ser de diplomacia e não D-Day, não destruição. É fácil ganhar o debate com conhecimento deste curso. Fácil. Se você ganhar o debate com o ateu, mas ele está magoado, ofendido, você perdeu. Ganhamos quando a pessoa tiver fé em Deus e se submete a Jesus. Nem todos vão seguir Jesus. Nem todos. Alguns vão ficar ofendidos com a evidência, mas não com sua maneira de dialogar com a pessoa. Pois você é uma pomba, manso, amável e trata a pessoa com respeito. Eu posso dar uma sugestão, um pequeno intervalo no pensamento. Eu sei que a tela é meio difícil ver e o meu fonte de amarelo é meio difícil ver, mas se você está sentado aqui, está vendo, né?
Se você está sentado longe, é impossível. Você vai saltar aqui. Se você está à vontade em só escutar, fique sentado onde está. Está tendo dificuldade em ler, anotar coisa? Vamos criar mais espaço aqui e vocês podem ver a tela, porque eu vou ficar na tela por 4 dias. Vamos falar de Warren Flew. Warren Flew. Debate. Está no YouTube, está em inglês, feito em 1976. Warren, Thomas B. Warren, nosso irmão em Cristo. Anthony Flew, o maior portador dos ateus. O que é? Não entendi que você foi o maior. A porta-voz dos ateus. Se tem alguém que vai defender ateísmo, Anthony Flew. Em 1976, Thomas B. Warren ligou para Anthony Flew. Anthony Flew é um ateu super interessante. Sabe por quê? Tem ateus como Stephen Hawking. Ele faleceu recentemente. Um dos homens mais inteligentes do planeta Terra. Ateu. Tem Richard Dawkins. Ele é de biologia. Biólogo. Homem super inteligente. Mas ele fica ameaçando e criticando e ridicularizando e pregando contra cristãos. Ele é um daquelas que não acredita em Deus e ele não quer que você acredite e ele vai te ameaçar e criticar, mesmo que ele não tenha uma gota de evidência sobre o que ele acredita. Mas esses ateus, Stephen Hawking, Richard Dawkins e outros, são impressionantes de conhecimento. Mas não como Anthony Flew. Nem chegam aos pés dele. Sabe por quê? Qual a diferença entre Anthony Flew e o restante dos ateus? Os restantes dos ateus, eu estou falando de todos eles, diz, eu não acredito em Deus. Ou por que não? Eu não vou nem explicar para você. Sabe por quê? Eles não conseguem. Eles só fazem afirmações, mas eles não se defendem. E não tem como. Mas Anthony Flew é diferente. Anthony Flew era a porta-voz dos ateus por 50 anos. Porque ele não só não acredita em Deus, ele escreveu lógica. 1 mais 1, 2. Se isso é verdade, então isso é verdade. Ele só pensa em lógica, razão. E ele escreveu livros para defender ateísmo, que está certo, e cristianismo é fraude. 1976. Nosso irmão em Cristo, o único corajoso no planeta Terra, encará-lo. Ligou no telefone e diz: boa tarde, senhor Flew, posso falar com o senhor? Sim. O senhor tem doutorado em filosofia. Eu tenho doutorado em filosofia. Nós dois falamos com lógica. O senhor podia reunir comigo durante 4 dias para conversar? Pois não, seria o meu prazer. Eu acho que eu posso sair da Inglaterra e viajar para os Estados Unidos e nós dois conversar. Era um britânico. Eles chegaram em Abilene, Texas, para ter uma conversa pública diante de uma audiência enorme. Foi filmado. E sabe o que eu gostei? Ambos cavaleiros, ambos mansos, ambos com respeito, diplomacia. E por 4 noites eles dialogaram em público. Na primeira noite, Thomas B. Warren. Primeira noite, Flew. Convicção, confiança. Até a 4ª noite, assista. 4ª noite, Anthony Flew está lá, com a mão em cima da testa, olhando a audiência, pensando: ele deu uma surra em mim, com muito mansidão e carinho. Eu perdi essa. Nosso irmão em Cristo. Ambos são falecidos já. Mas, sabe o que é interessante sobre o debate? Anthony Flew pensou naquela conversa por 25 anos. E um dia, pensando sobre desenho inteligente e tudo que foi conversado aquela noite sobre moralidade,
E ele estava olhando dentro do microscópio e analisando o DNA. Ele diz, isso não é por acaso. Isso é por inteligência. Quem construiu isso? E eu estava nos Estados Unidos, mais ou menos 1999, passeando com minha família, levando meus filhos para a faculdade. Anthony Flew vem no rádio do carro, ele diz, eu não sou mais ateu, eu acredito em Deus. E o mundo dos ateus ficou em choque, porque ele é o cara. É ele que Richard Dawkins, Stephen Hawking faz isso para Anthony Flew. Anthony Flew diz, eu estou fora, caras. Eu acredito num Criador, uma força superior. Agora, naquele momento que ele anunciou isso ao mundo, ele não acredita em Yahweh de Gênesis, de Moisés, de Jesus. Não. Ele não se tornou ele não acreditou em deísmo, a ideia que Deus ouve minhas orações, se envolve com minha vida todo dia. Não, ele começou a acreditar em deísmo. Deísmo é o que Charles Darwin acreditava antes que a filha dele morreu. Quando o papai do céu não ouviu minha oração, minha filha faleceu, e eu estou bravo com Deus, então eu não acredito mais em Deus que não faz nada. Eu acredito deve ter uma outra alternativa, naturalismo. Então Charles Darwin foi numa outra direção. O que é deísmo? Deísmo é acreditar em Deus Criador que não faz nada para nós hoje em dia. Ele nos criou e ele foi embora e nos abandonou. Anthony Flew começou a acreditar em deísmo e anunciou isso ao mundo, publicou um livro, e o livro dele foi Por que eu não sou mais ateu? Passou mais alguns anos, ele começou a, por curiosidade, ler Gênesis 1, 2, 3, Êxodo. Ele diz, este cara, Moisés, é inteligente. Isso foi escrito 3.400 anos atrás. Como Moisés sabia sobre bactéria, quarentena, higiene? Ele diz, este cara é muito inteligente. Passou mais alguns anos. O último livro que Anthony Flew publicou, antes que ele faleceu, está em português. Eu acho que eu coloquei no site da Sala de Aula de Google. Você pode ler o último livro dele. Ele tem um capítulo inteiro lá com provas da ressurreição de Jesus Cristo. Ele tomou passo, levou anos, tomou passos. E sabe uma coisa? Ele faleceu nos últimos anos e nunca obedeceu a Jesus. E no final da vida ele diz, estou pensando em me tornar testemunho de Jeová, talvez. Este um dia ele chegou a acreditar algo em Deus e Bíblia. Uma pena que ele não nasceu de novo. Mas que bom que nosso irmão ligou no telefone e aproveitou da oportunidade de conversar e colocar uma pedra no sapato dele por 25 anos. Mudou o mundo. 2 Coríntios. C.S. Lewis também era um ateu e tinha um amigo com quem conversava diplomaticamente e acabou se convertendo por causa dessas conversas diplomáticas. Eu não conheço essa história, mas você pode enviar para mim? Okay. Esse é alguém de tipo qual século? Segundo, terceiro século? C.S. Lewis? É. Ele era radialista na Segunda Guerra Mundial. Oh, você está falando de tempos modernos. Tem um cara do segundo e terceiro século, um historiador com esse nome. C.S. Lewis. Ah, ok. Cristianismo puro e simples e várias... As Crônicas de Nárnia. De Nárnia. C.S. Lewis. C.S. Lewis era um ateu que mudou de ideia. Por causa da conversa com um amigo, professor universitário também, que os dois se encontravam e ideias diferentes. Com muito diplomacia por muito tempo. Você não vai converter um ateu numa conversa. Tempo. E com o tempo, você é capaz de ficar chocado. Mas você fala em diplomacia, é diferente do que vivemos hoje com esses radicalismos opostos na política ou em qualquer área. Né? Eles ficam lá criticando um outro. Isso. Por exemplo, vocês sabem na política hoje, Bolsonaro eleito. Parabéns, Brasil.
Trump eleito. Parabéns, norte-americanos. Eles não são homens perfeitos, mas eles acreditam em Deus. Eles oram a Deus, promovem a Bíblia. E por eles ir nessa direção, o lugar oposto está criticando e falando mal deles. Eles não têm nem base de falar, mas eles falam mal. E tem esse debate político que é muito feia. Em Cristo nós somos diferentes. Nós vamos ser diferentes. Até veja em 2 Coríntios 5:20, se dá para ver na tela. A Bíblia diz, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E eu já pisei na bola N vezes no meu falar pelos anos, mas eu estou tentando ficar alerta disso todo dia, que quando estou dando sala de aula, eu não sou inspirado por Deus, mas tudo que eu estudei da palavra de Deus, eu quero apresentar como se tivesse Deus falando aqui hoje. E ele está aqui na cadeira. Seja sua amabilidade conhecido por todos, perto está o Senhor. Ele está presente. E nós somos embaixadores. Quem é um embaixador? Alguém que é enviado de uma pátria para outra pátria, para representar a nossa pátria diante desta pátria. Tem um embaixador brasileiro, mora nos Estados Unidos e fala com Trump sobre o que Bolsonaro está fazendo. E um embaixador norte-americano mora no Brasil e fala com Bolsonaro sobre o que Trump está fazendo. E assim tem uma comunicação. E quando o embaixador fala aos presidentes, ele só fala o que o presidente da outra pátria está falando. Deus é nosso presidente, nós somos os embaixadores. E a única coisa que devemos ensinar é o que ele falaria. Agora, ser um bom embaixador de Cristo exige 3 habilidades básicas. Conhecimento. Esta é a apostila que eu escrevi vários anos atrás. Número 2, sabedoria, filosofia, amor, amizade da lógica. Eu espero que vocês venham brincar com essa lógica aqui na mesa e tenha amor pela lógica. Se debate com a lógica para que você aplique a lógica no seu ensinamento, no sentimento. Sentimento vem depois. Chora depois de descobrir a verdade. Terceiro, caráter. Isso é amor para as pessoas. Então nós precisamos de conhecimento. Nós temos que saber como dialogar com este conhecimento. E nós temos que fazer com diplomacia, amor, mansidão. Ser um embaixador de Cristo exige 3 habilidades. Conhecimento. O que é conhecimento? Fatos, lógica, evidências. Sabedoria? Saber como dialogar. E caráter? Fruto do Espírito Santo. Sabe qual é um dos meus pedidos quase todos os dias? Eu tenho o Espírito Santo por dentro do Pai. Ele tem o fruto do Espírito Santo: amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão. Pai, eu sou incapaz. Mas Pai, o Senhor pode produzir o fruto do Espírito na minha vida hoje? Como a vida fica bem melhor do meu jeito, que não funciona muito bem. Vamos falar de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, esse tipo de conhecimento, nós precisamos conhecer a Bíblia muito bem. Até, eu tenho procurado o segundo aqui. Eu conheço bem a palavra de Deus, tenho que conhecer cada vez mais. Mas o curso que eu vou apresentar esta semana é número 2, conhecimento de fatos de ciência para comprovar a existência de Deus. Esse é o curso de evidências cristãs. Mas eu vi uma coisa tão maravilhosa, quando foi em julho, eu sentei diante de um homem. Eu estava em viagem e eu sentei diante de um homem que só usa a Bíblia para defender a existência de Deus. Ele diz: por que nós precisamos de apostilas de homens e ciência comprovar Deus? A Bíblia fala por si mesmo. E ele foi convidado para faculdades seculares nos Estados Unidos. Ele diz: a única apostila que eu vou usar é esta Bíblia aqui. E os jovens ateus ficam pasmos, de boca aberta, com a evidência só da Bíblia. E eu comprei alguns esboços deles porque eu quero aprender a ensinar como ele ensina.
Ou eu nem lembro no momento. Eu posso pesquisar. Se você quer bater no Google alguma coisa lá e descobrir como se chama o lugar lá? O Museu da Criação. É um museu de criação nos Estados Unidos. E é muito bom. Eu não lembro o nome, mas podemos investigar. Mas ele não usa ciência, ele usa a Bíblia. E tem um resultado igual ou melhor. Agora, então, tem conhecimento, precisa ter habilidade. Qual é a segunda habilidade que precisamos? Sabedoria. O que é sabedoria? Ferramentas de diplomacia, não armas de guerreiro. Somos guerreiros, mas nós amamos. Pense sobre o futuro de vocês. Tem um grupo de pessoas que querem exterminar vocês. Não são os nazistas. Não são os soviéticos. São os muçulmanos. Eles querem exterminar você. E eles vêm com armas de guerra. Cortar a cabeça de qualquer um que declara Jesus como Senhor. Está acontecendo todos os dias. Tem mais de 1 milhão na pátria aqui. Cada casal tem 15 filhos. Cada casal. Eles vão tomar sua pátria só por popular com mais nenéns do que vocês. Questão de 40 anos. Eles já tomaram França, Inglaterra, Espanha. Só por população. Já. Mas muçulmanos em todas as pátrias. Eles são pátrias bem diferentes hoje. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos amá-los com ágape. E nós vamos ganhá-los para Cristo. E nós vamos batizá-los. Porque eles estão se começando agora, só nos últimos 2-3 anos, a ser batizados, milhares deles. Porque eles estão vendo ágape em nós. Então, prepare-se para uma batalha de arma contra minha garganta e eu de joelhos lavando pés com amor. E nós, possivelmente perderemos a vida, mas não vamos ganhar a batalha, a guerra final. Sabedoria é uma habilidade de tática, não força bruta. Eu vou mostrar como lidar com o professor beligerante, arrogante da faculdade. Não com força bruta, mas com tática. E nós vamos falar de sabedoria. O uso correto de conhecimento. Qual é a terceira habilidade? Conhecimento, sabedoria e caráter. Caráter pode trazer vitória ou derrota na missão. Conhecimento e sabedoria estão dentro de uma pessoa. E se aquela pessoa não tiver as virtudes do reino de Jesus, vai impedir seu esforço. Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma alma. E sabe o que é esta alma? Livre-arbítrio. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu escolho. Pensamentos. Eu penso o que eu quero pensar. E tudo isso está numa casca de banana no corpo. Que vai morrer um dia. Mas a alma vai continuar vivendo para sempre em algum lugar. Esse sou eu. Eu decido todo dia a colocar minha vontade em submissão à vontade de Deus. Colocar meus pensamentos vão ser os pensamentos de Cristo. Eu não saio da cama até falar com meu pai e citar uns 30 versículos para que ele respira em mim todo dia. Fôlego. Todos os dias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino. Faça-te a tua vontade na minha vida, como é feito no céu. Então, meu livre-arbítrio, meus pensamentos estão em submissão ao soberano rei. E por causa disso, este corpo obedeça ao rei. Caráter. 3 habilidades. Conhecimento, uma mente informada. Sabedoria, um método efetivo. Caráter, uma maneira atrativa. Jesus disse em João 6, o Pai vai atrair o povo para Ele. João 12, quando for levantado da terra, eu vou atrair.
Hoje em dia, eu não vou atrás de pessoas tentando convencê-los a seguir Cristo. Eu passo meu tempo com pessoas que o Pai atrai. Batizei 2 pessoas recentemente. O Pai trouxe para mim. Eu ensinei o Evangelho. Eu batizei. Eu precisava convencê-los de alguma coisa? Não. Aquele amor na cruz atraiu eles. Bem mais fácil evangelizar pessoas interessadas. Resultado, um embaixador efetivo de Cristo. Agora, a segunda habilidade, sabedoria. É um curso inteiro. Eu quero falar um pouquinho sobre sabedoria, pois nosso propósito neste curso é a primeira habilidade. Donata e José Luiz me convidaram a te dar conhecimento, mas eu quero te dar um pouquinho de sabedoria antes do conhecimento. E qualquer dia que Deus quiser, a gente faz um curso inteiro sobre sabedoria. Mas eu vou te dar uma pequena amostra de sabedoria. E depois nós vamos passar o restante da semana em conhecimento. E é o Espírito Santo que vai ter que transformar seu caráter. E 2 Coríntios 3,18 diz: de glória em glória. Você é transformado na imagem de Deus pelo Espírito Santo. Você é batizado, perdoado, mas você não está na imagem de Cristo ainda. É um trabalho gradual que vai levar anos e décadas do Espírito Santo transformando você para agir e falar e pensar como Cristo Jesus. E eu tenho muito a aprender ainda. Muita transformação. Muito que Ele modifica meu caráter. Então, eu vou te ensinar um pouquinho de sabedoria já. Agora. Durante a semana, muito conhecimento. Eu incentivo vocês a orar a Deus todo dia, pedir que o Espírito Santo produza o fruto dele no seu caráter e transforme você na imagem de Cristo. Agora, há 2 tipos de apologia. O que significa apologia? Defender, responder. 1 Pedro 3,15. Estamos sempre preparados. Você tem uma apologética positiva e você tem uma apologética defensiva. Vamos falar da apologética positiva. Isso é quando você oferece informação, evidência para a existência de Deus. Provas, fatos, testemunhos oculares, impressões digitais, a arma. Tudo isso. Para a existência de Deus, a criação do mundo, do universo versus evolução, a verdade sobre dinossauros, a inspiração da Bíblia, escrita pelos apóstolos e profetas, a preservação da Bíblia, nunca foi modificada, a preservação exata da Bíblia, a existência histórica de Jesus e a ressurreição de Jesus. Este é meu alvo esta semana, dar este conhecimento, evidência, apologética positiva, onde você vai ensinar alguém. É o conteúdo da apostila. Mas hoje de manhã, antes do almoço, eu quero falar sobre apologética defensiva. Isso é quando você está sentado na sala de aula, seu professor ateu da faculdade começa a ameaçar você, ridicularizar, envergonhar você, dizendo: "Oh, você é cristão." Ok. Apologética defensiva. Este que eu vou ensinar hoje de manhã, talvez um pouquinho hoje da tarde, a pequeno curso mini de sabedoria, de como dialogar com alguém, mesmo que você não decorou esta apostila. Como lidar com eles sem conhecimento. Como? Isso é quando você responde, defende os desafios com provas contra o cristianismo, bem como os ataques contra a existência de Deus, a autoridade da Bíblia, o problema de maldade e sofrimento no mundo, o ensinamento de Darwin, macroevolução, a inspiração da Bíblia, a preservação exata da Bíblia, a existência histórica de Jesus e a sua ressurreição. Você vai ter que responder. Sabedoria. Vamos falar sobre sabedoria. Conhecimento vem no restante da semana. Sabedoria é uma tática importante. Um comandante pode ganhar a vantagem com manobras táticas sobre uma força superior que tem maior números.
Você se lembra da história de Gideão? Livro de Juízes, capítulo 6 a 9, mais ou menos. Lembra de Gideão? Lá está ele, ameaçado pela força da Midian, se não me engano, aquele exército incontável. Normalmente você chega em 1ª e 2ª Crônicas, tal rei tinha 1 milhão de soldados. Aqui diz incontável. Eles não sabiam o tamanho, imensa. E lá está Gideão. Deus apareceu para ele e convenceu ele a atacar. Então Gideão reuniu um exército de, eu não sei quanto foi, 20 mil, alguma coisa. E Deus diz, é demais. Então ele reduziu. E Deus diz, é demais, manda eles para casa. E vocês conhecem a história, como eles foram eliminados do exército. O que sobrou daquelas que bebem da água assim? Eles não são como cachorros lá. Não, eles são sábios, eles pegam água atentos. Deus diz 300 caras que eu gosto. Lógica, atentos. 300, o exército de 300 contra um exército incontável. Quem ganhou o dia? Aquelas sem armas. O que Gideão fez para atacar o exército? Jarros de barro, tochas e trombetas. E outro exército correu como se fosse um lobo atrás de um gatinho. E tática. Essa que nós vamos aprender como ser um Gideão da vida. Vocês sabem que o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa de tristeza para alegria eterna. Você sabe disso? Que aquele amor na cruz, o novo nascimento, o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas, como você vai proceder numa conversa difícil quando a pessoa rejeita a mensagem de Jesus? Você está tão pronto, falar de Atos 2, 38 e Marcos 16, e a pessoa diz, nem acredito em Deus. É tudo fábula. É como se fosse Branca de Neve. A Bela e a Fera. Eu já assisti o desenho animado durante o Natal. É tudo fantasia. O que vamos fazer? Ao invés de emoção, a Bíblia apresenta razão, logos, lógica, teologia, filosófica. 1 Pedro 3,15, vamos... isso vai cair na prova. Antes, santificam Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para apologia, defender, responder a qualquer que lhes pedir a razão, a logos, a lógica da esperança que há em vocês. Este é o nosso curso. Há muitas táticas que eu vou lhe... Mas eu vou lhe dar uma tática só. Este é o meu alvo, dar uma tática e abandonar este mini curso e depois dar o conhecimento para vocês. Quero te dar uma tática básica para ajudar na sala de aula de ensino médio ou no primeiro ano de faculdade, quando o seu professor, que tem doutorado em biologia ou filosofia, ataca você. Quero te mostrar como lidar com a fera, com diplomacia e mel na boca. Obviamente o professor é uma força superior e o conhecimento de você é pouco. Alguém se lembra dos filmes Deus Não Está Morto 1 e 2? O primeiro é um exemplo espetacular. Sabe por que aquele filme é tão importante? Quando vocês assistem um filme hoje e o filme acabou a história, vocês levantam e desligam, né? Alguém assistiu os créditos? Se não assistiu os créditos, você perdeu o ponto do filme. O ponto do filme é os créditos. Muitas pessoas que fazem filme hoje forçam as pessoas a assistir os créditos, porque todo mundo está saindo do cinema e lá aparece mais uma cena por 5 minutos que conclui a história, prepara você para o próximo filme. E se você sai do cinema, você perdeu depois dos créditos. Eles fazem isso para vocês lerem os créditos. O que está nos créditos do filme? Todos os processos de advogados ateus
arrancando jovens cristãos de faculdade, pós-faculdade nos Estados Unidos, botando eles na rua sem diploma. Você não pode se formar na nossa escola de direito, de biologia, porque você acredita em Cristo, então, rua. E um grupo de cristãos ateus diz, nós vamos defendê-los. E eles estão ganhando. Sabe por quê? É uma lei norte-americana que nós temos a liberdade de expressão. E porque um ateu tem a liberdade de expressão e criticar cristão, mas eu não tenho a liberdade de dizer que eu acredito em Cristo. É contra a Constituição norte-americana. E os créditos mostram cada jovem. Sabe o filme em si? É uma história que alguém bolou e fez uns falas e criou um filme. Os créditos são as mesmas histórias na vida real de centenas de jovens como vocês que não têm direito de se formar na faculdade norte-americana porque você é crente em Jesus Cristo. Assista os créditos, é chocante. E nós estamos ganhando. Porque é a lei. É a lei. E nós não vamos deixar ateus tirar nossa livre direito de expressão. É a lei. Vamos falar de tática um pouquinho. Lembre-se, uma tática não é para manipular, ferir, envergonhar ou forçar outros a se submeterem ao seu ponto de vista. Não queremos desmerecer ou humilhar aquelas que não concordam conosco. Por que não? Eles foram feitos na imagem de Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles são perdidos. Jesus morreu na cruz por eles. E se nós vamos envergonhá-los, nós vamos afastá-los da igreja. Muitos deles são ateus hoje porque um cristão maltratou eles quando estavam na aula dominical. E é por isso que são ateus hoje. Mas se nós podemos amá-los apropriadamente, não só vamos ganhar o diálogo, mas vamos ganhar uma alma para Cristo e salvar sua alma por toda a eternidade. Aí. Mais um aviso sobre tática. Essas táticas, 2 que eu vou ensinar hoje são poderosas e podem ser abusadas. Não ataque pessoas com seu conhecimento e sabedoria. Nunca ataque. Lembre-se de ter o caráter de Cristo. Uma tática rapidamente mostra que as ideias de ateus são ridículas e absurdas. Eles são. E você vai desmascarar eles com diplomacia. Agora, enquanto eu relato minhas experiências, talvez apareça que eu sou agressivo demais. Pois eu vou te dar um relato abreviado de meses de conversa com alguém, ou anos, como meu irmãozinho. Eu não estou contra ser direto, afirmativo, nem desafiador. Portanto, eu nunca quero ser abrasivo ou abusivo. Já falhei muito nessa área, estou muito arrependido. Meu alvo é usar uma maneira efetiva de desmascarar as ideias falsas para guiar a pessoa para a verdade. E no mesmo momento, ter um diálogo temperado com sal, que é agradável, gostoso, que cria sede, que ele quer ouvir mais sobre Jesus Cristo. Eu quero te dar um bom aviso. E desculpe que é meio difícil ver na tela. Não sei o que vou fazer. Você não tem que ter medo de ateus. Você não tem que ter medo de ateus. Agnósticos ou descrentes. Ateus não acreditam em Deus e não quer que você acredite em Deus. Agnósticos, eles não têm certeza se Deus existe ou não, então eles não vão nem tirar uma conclusão. Pode ser, pode que não, mas eu não sei. Então eu não vou seguir porque eu não tenho certeza. E descrentes, simplesmente eu acreditei, eu não acredito agora. Não tem que ter medo nenhum deles. A maioria, ateus mais inteligentes, tipo meu irmãozinho,
inteligente. Nenhum professor no ensino médio queria ir na sala de aula, porque ele sabia mais do que qualquer professor. Você não tem que ter medo desses caras inteligentes. A maioria não pensam muito sobre a oposição dela ao cristianismo. Elas não sabem como derrotar o cristianismo. Elas não acreditam em cristianismo, mas eles não sabem como eliminar o cristianismo. Então, esse é onde eu entro. Ajudar a convertê-los a Cristo. Talvez o argumento do ateu pareça boa, mas questiona e encontrará o erro cada vez. Então, caráter e tática. Nesse diálogo com o professor da faculdade, o seu colega do trabalho que não acredita em Deus, não fique bravo. Não seja agressivo. Não aumente o volume da sua voz. Cuida da aparência do seu rosto. Estou pregando para mim. Não interrompa enquanto o outro fala. Sabe um bom versículo para decorar? Provérbios 15, versículo 1. A palavra calma desvia a fúria. A palavra ríspida desperta a ira. Eu lembro quando meus 3 filhos eram pequenos no quintal, brincando, e daqui a pouco eles começaram a brigar e gritar, mamãe, eu vou falar para a mamãe, o pai, e você, e eles estão lá. Oh! E eu cheguei no quintal, eu disse, vem cá. Ele falou, o que é, pai? Qual é o problema com vocês? Pai, ele falou isso. Se eu abaixar o volume, eles abaixam o volume. Quando a emoção é alta, a lógica é baixa. Quando nós abaixamos a emoção, a lógica retorna à conversa. Tipo Anthony Flew e Thomas B. Warren. Pura lógica, nada de emoção. Conversa de 4 noites, tonelada de pessoas seguindo Cristo hoje, por causa de lógica. Mas emoção, ele não converte ninguém. 2 Timóteo 2, o servo do Senhor não briga. O servo do Senhor não briga. Ele é manso. Ele está tentando tirar a armadilha de Satanás e libertar uma pessoa. Você tem que ser carinhoso. Se a pessoa se ofende, que seja pela evidência e não pela sua atitude ou tom de voz. Agora alguém diz, por que nós precisamos de argumentos? Por que argumentos? Argumentos lógicos são valiosos. Nós precisamos de argumentos. Alguém diz, nós não devemos discutir nada. Nós não devemos discutir política, nós não devemos discutir religião. Sabe no Brasil, sabe quais são as conversas do Brasil? Política, mulheres e futebol. Eu não quero discutir a política, porque é só um debate. Eu não vou falar de mulheres, eu estou casado. Então, muitos cristãos a gente fala de futebol. Mas eu nem falo disso porque eu não tenho tempo para assistir eles. Eu lancei minha televisão fora da minha casa 8 anos atrás. Eu não tenho tempo para futebol, mesmo que eu goste quando a seleção está dando uma surra nos norte-americanos, porque brasileiros sabem jogar bola. Os americanos estão aprendendo ainda. Mas nós precisamos de argumentos. Nós precisamos discutir com diplomacia. Por quê? Assim você vai descobrir a diferença entre verdade e erro. Comida saudável ou venenosa. Amigo ou adversário. Ou bem ou mal. Segurança, perigo. Você tem que discernir. Você tem que distinguir. Você tem que conversar, dialogar. Ou você é capaz de comer um veneno. Eu sempre pergunto para minha esposa, sentamos na mesa, quanto tempo está na geladeira este feijão? Eu gosto de um feijão 1, 2, 3 dias. 2 semanas já que tem cabelos em cima verde. Não raspa por cima, não joga no lixo. Eu não vou comer penicilina. Eu não quero bactéria. Então eu pergunto, quanto tempo está na geladeira mesmo? Eu estou cauteloso com comida. Agora, Zenata, por outro lado, ele come qualquer coisa. Zenata tem um intestino de ferro, eu acho, porque... Uau, as histórias que Zenata me fala sobre o que ele come, eu acho que eu não ia conseguir ultrapassar meus dentes.
Mas pense nisso, sem argumentos, você não pode sobreviver neste mundo. Por exemplo, o semáforo é verde ou vermelho? Eu não vou discutir. Eu quero evitar conflito. É verde ou vermelho? Acredita o que você quiser. Você tem sua crença, eu tenho minha. Ok, eu estou dirigindo aqui e você está dirigindo aqui. Ao contrário, eu sinto no meu coração que é verde. E você acredita o que você quiser, você sente no seu coração que é verde. E o que vai acontecer? Não vamos ter um acidente. Eu gostaria de argumentar e verificar que é vermelho, porque quando eu passo lá, eu quero verificar que você parou. Eu quero viver, eu não quero ninguém batendo no meu S10. Como aconteceu na última vez que eu visitei a cidade. Eu ensinei a apologia, eu estou saindo da cidade cedinho, eu não sei, sábado, segunda, sei lá fora, eu estou indo para... Eu parei no semáforo aqui, lá está vermelho, eu parei, pum, por trás. Exatamente o que aconteceu com o meu caminhonete. Foi só meu relógio. Sabe meu relógio? Eu consertei ele com Durapox outro dia. Não teve muita lógica no conceito. Não tinha muita lógica, mas ele durou um mês já. Eu vou colocar o Durapox de volta. Mas, meu relógio quebrou. Você devia ver o traseiro do meu S10 quando eu saí da cidade. E o cara não tinha carteira nem seguro. O pessoal aqui sente bastante essa aí. Sabe, ele não tinha seguro nem carteira de motorista. Eu fui para casa, porque qualquer outro ia processar e colocar ele na cadeia, porque ele merece isso. Eu perdoei e fui para casa. Argumentos de lógica são valiosos. O que é filosofia? Se isso é verdade, número 1 é 1. E essa é verdade, mais 1 igual a 2, verdade. Filosofia pura. E eu coloquei 2, 3 páginas de filosofia, de lógica pura para a existência de Deus e na sala de aula Google, se vocês já atestaram lá. Isso é como a lógica funciona. Uma verdade combinada com outra verdade leva a uma conclusão verdadeira. Deus quer que nós o defendamos com a nossa mente, argumentos lógicos, não sentimentos. Sabe, sentimentos não levam a nenhum lugar? Vocês lembram de Atos 26, versículo 9 até 11? Saulo de Tarso está contando a sua história de conversão. Está sendo contado pela terceira vez em Atos. Atos 9, ele foi convertido. Atos 22, ele contou sua história. Essa é como ele evangelizava pessoas. Isso é o que aconteceu comigo. Eu mudei de vida. E Atos 26, ele está diante do rei Agripa, contando a sua história de conversão mais uma vez. E sabe o que ele falou em Atos 26, versículo 9? Eu quero que vocês escutem Saulo de Tarso, cristão, dedicado a Deus, falando como ele era. Ele falou isso para o rei Agripa. Atos 26, versículo 9. Ele diz: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Ele era cristão. Ele era como um ateu na época. Ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava em Jesus como Deus, o ressurreto dos mortos. Ele não só não acreditava, ele não quer que você acredite também, como os ateus hoje. Ele quer eliminar sua fé em Jesus. Então, foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estranhas para persegui-los. Parece Richard Dawkins hoje, né? Ele é exatamente assim, contra cristãos. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção no versículo 9, ele diz: eu também estava convencida de que devia fazer todo o possível me opor ao nome de Jesus. Saulo de Tarso, com todo o zelo, com toda a emoção, com toda a sinceridade, com sentimento, ele estava contra Cristo. Ele estava certo ou errado.
Sinceramente errado. Sinceramente errado. Alguém aqui já esteve sinceramente errado? Só falar com minha esposa. A gente discute algumas vezes. Depois eu disse, eu estava sinceramente errado. Ela tinha razão. Quando ela apresentou a evidência. Paulo tentou perseguir cristãos alicerçado em sentimentos. Não funciona. Então, quando nós vamos dialogar com alguém sobre nossa fé, não é usando zelo, sinceridade, sentimentos ou emoção. Nós vamos usar lógica, razão, provas. E nós vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu cuca. Todo o seu entendimento, lógica, pensamento. E de todas as suas forças. Eu sou meio fraquinho, mas tudo que eu tenho, eu dou para Deus. Agora, nossa fé em Deus não está baseada em emoção e sentimentos de coração. Oh, eu sinto no meu coração. Está num estudo bíblico com alguém e você mostrou a Bíblia que tem que batizar pelo perdão dos pecados, e a pessoa diz, eu não fiz isso, eu fiz uma oração para aceitar Cristo. Mas a Bíblia diz, não importa o que a Bíblia diz, eu sinto no meu coração. Esse sentimento não vai te salvar, mas se você quer ficar com aquilo, que tal você pensa sobre o que falamos? No outro dia a gente conversa de novo. Que tal a gente faz um churrasco no final de semana? Eu vou continuar amando e sendo um amigo, mas essa pessoa está perdida com os sentimentos. Nós temos que ter lógica. Isso separa o trigo da palha, verdade do erro. Deixa eu me mostrar filosofia de ateu. Filosofia de ateu. 1 mais 3 é igual a 5. Eu sinto no meu coração. Tá certo? 1 mais 3 é 5? Bem-vindo à conversa com o ateu. Exatamente o que ele vai fazer. E ele fala tão rápido. 1 mais 3 é 5. Vamos para o próximo assunto. Você não tem nem tempo para fazer o cálculo. Diz, eu posso ouvir o cálculo mais uma vez? Diz, 1 mais 3. 1, 2, 3. Será que é 4? Questione ele. E ele vai sair da aula, porque ele não vai conseguir dialogar com razão. Ateus são pura emoção. Eles vão ameaçar, eles vão ridicularizar, eles vão levantar a voz, eles vão fazer piadas, mas eles não vão apresentar evidência. Nós vamos. Com certeza, nosso amor vai atrair pessoas a Jesus. Mas também elas precisam ouvir verdades para tomarem uma decisão com sua mente de obedecer Jesus. Eu estava lendo um artigo do Mateus. Eu trouxe ele. Eu vou apresentar ele para vocês hoje à tarde. Ele chama Luc Ferry, ex-ministro de Educação da França. O cara sobre o Ministério de Educação de todos os alunos. E no artigo dele, ele diz, eu não acredito em Deus, eu não gosto de pregador, eu não quero a Bíblia, nada de cruzes, símbolos, nada em toda a França. Mas eu quero o que eles têm. Eu acho que devemos amar uns aos outros. E se você lê entre linhas, a sobrevivência do mais forte não está funcionando para eles. Eles querem o que nós temos, sem obedecer Jesus. Eles querem, porque eles têm um buraco no coração onde Deus cabe lá, e eles tiraram Deus. Eu quero viver como eu quero, e tem um vácuo lá dentro. E aquela Bíblia é muito interessante. Ele quer amor. Ele quer. Super interessante o artigo dele. Ele quer o que nós temos, mas ele não quer Deus. Chocante, né? Com um pouquinho de tempo, ele é capaz de se tornar cristão. Então, tática, um alvo simples. Que tal vocês fiquem de pé só um segundo? Vamos ficar de pé só um segundo. Sabe por quê? Sentar, por muito tempo, seu traseiro fica quadrado. Seu sangue para de funcionar. Então, a Bíblia nos ensina isso. Estão prontos? Vamos praticar a Bíblia. O amor de Deus é alto. O amor de Deus é profundo.
O amor de Deus é largo. Oh. Ok, pode sentar. Porque agora vocês estão acordados, nós temos 25 minutos. Vamos aprender muita coisa. O meu não é tão profundo assim. Ok. Tática, um alvo simples. Numa conversa com um amigo, ou numa sala de aula de faculdade, você não vai resolver tudo num diálogo, mas você pode tomar um passo que leva a pessoa um pouquinho mais perto de Jesus. Fique satisfeito em colocar uma pedra no sapato da pessoa. Já teve uma pedra no seu sapato? Eu vou caminhando com minha esposa quase toda semana. A gente dá uns voltas no quarteirão por 1 hora. A gente são os melhores amigos e nós conversamos bastante junto. Por algumas vezes, eu estou andando e mancando em alguma coisa. Pare, a gente tira o tênis e tira aquela, seja o que for, que fica lá dentro. Porque está irritando. E literalmente nos para refletir. Numa conversa com o ateu, você quer colocar uma pedra no sapato. Não vai convertê-lo numa conversa. Coloca uma pedra no sapato e ele vai para casa e ele vai parar para refletir porque está perturbado. Ele não vai nem conseguir dormir. Meu irmão voltou a Cristo por causa de uma pedra no sapato. De uma conversa no jantar com ele uma noite. Uma pedra só. E eu fui embora por 2 anos. E 2 anos depois ele estava louvando Jesus. Uma pedra no sapato. Mexeu com meu irmão. A pessoa vai para casa pensar nisso e ele vai sempre mexer com ela até ela quer conversar com você de novo. Todo mundo conhece Neymar, né? Eu gosto de assistir Neymar também. Quando o Neymar entra em jogo e chuta a bola, o alvo não é ganhar o jogo com um chute. O ganhar o jogo exige todos os jogadores em equipe. Neymar simplesmente quer contribuir para o jogo. Talvez um passe leve a bola perto do gol. Ou posicione outro para marcar o gol. Mesmo que ele não consiga chegar perto. Da mesma forma, eu não tento batizar alguém em uma conversa. Mesmo que eu já batizei várias pessoas numa conversa e são fiéis até hoje. Mas é difícil batizar uma pessoa numa conversa. Mas eu tento pelo menos criar interesse para mais uma conversa que leva a outra. A pessoa que eu batizei semana passada faz 2 anos e meio, sou um amigo dele. Quinta-feira nós jogamos basquete junto e finalmente a ficha caiu. A pessoa que eu batizei a semana retrasada, ele é meu vizinho. E a razão que eu consegui entrar no apartamento dele é porque minha esposa faz bolachas todo Natal e ela vai batendo de porta em porta e ela dá presentes de Natal, porque todo mundo que mora em apartamento, eles não querem falar com ninguém. Você mora numa casa, eles estão na frente da casa, numa rede, você bate e bate um papo. Quem mora em apartamento, eles não querem falar com você. Mas minha esposa penetra apartamentos com bolachas natalinas. E ela bateu lá e diz, eu tenho um presente de Natal, eu moro no 26, somos vizinhos, eu só queria dar um presente de Natal, Feliz Natal, foi para casa. Levou, eu não sei, um ano, marcou um estudo com este casal, muito problema, o casal se divorciou, mas eu e o Rodrigo, nós conversamos toda semana. Nós vamos lá na praça, nós caminhamos juntos, trocamos ideias sobre a vida, oramos juntos. Um dia estamos numa panificadora. Eu não ensino os princípios básicos para ele. Eu estava numa panificadora. Ele disse, posso falar uma coisa com você? Pois não. Eu ensinei o Evangelho. Ele diz, leva uns 6 meses, ele é meu irmão em Cristo. E ele mudou tanto de vida. Essa semana, a equipe de futebol, ele é um treinador de futebol. Ele jogou na Europa por 10 anos. Ele show de bola, o cara de futebol. A equipe dele ganhou o campeonato essa semana. Ele tem uma equipe de futebol e tanto. Ele é o treinador. Mas sabe o que é interessante sobre o Rodrigo? Só para vocês conhecerem o coração dele.
Ele perdeu a esposa esses dias. Ela foi embora. Ele é um homem arrasado por dentro. Mas sabe uma coisa? Ele treina esta equipe de futebol para ganhar campeonato. E sabe quando são os jogos? A maioria? Domingo de manhã. E sabe onde ele está? Tomando a ceia comigo. Ele não vai no jogo. Porque ele é um discípulo de Jesus Cristo. Eu espero que o exemplo de vida dele prega volumes para vocês sobre o que é importante na vida. E é por isso que a equipe dele é campeão. Porque ele é de Cristo. É um processo trazer pessoas para Jesus. Uma conversa leva a outra, que leva a outra. Por exemplo, conhece uma pessoa pela primeira vez. Você quer se batizar? Não. Mas Jesus morreu por você. Tem que entrar na água agora. Você não quer? Eu evangelizei aquela e ele não quer, ele vai para o inferno. Eu vou atrás de mais alguém. Você não evangelizei aquela? Isso não é evangelismo. Um dos meus melhores amigos no mundo se chama Pedro Sampaio. Eu estava no lavacar qualquer dia, o carro estava sendo lavado, estou sentado batendo papo com esse rapaz e batizei ele 2 horas depois. Tem uma conversa só. Ele me ajudou a estabelecer uma congregação em São Mateus do Sul. Ele é um cristão fiel, 20 anos, batizou todos os filhos dele. Uma conversa dá, mas nem sempre, a maioria das vezes não. Muitos cristãos não são bons na hora da ceifa. Muitos cristãos são simplesmente jardineiros, plantando sementes, regando, esperando até o fruto vier. E quando o fruto está pronto, vai cair em sua mão. Você não tem que arrancar, você não tem que forçar alguém a ser batizado. Simplesmente a fruta cai na mão. E quando cai na mão, o fruto é o mais delicioso. Se você arranca semana ou 2 cedo, é meio duro ainda a maçã. Espere até a maçã cair na mão. Delicioso. Fruto que permanece. Agora, exemplos onde tática é importante. Vamos ver se a gente faz isso em 15 minutos. Exemplos onde tática é importante. Estão preparados para a realidade do seu dia a dia? Durante jantar com amigos, seu filho ou seu irmão de 15 anos fala para todos na mesa do jantar: eu não acredito em Deus, não é lógico, não é provas. E você, pai ou irmão, diante dos seus amigos no churrasco, o que você vai falar? Segundo exemplo, você está num grupo pequeno, grupo de casa, estudo bíblico, e um novo visitante aparece e ele fala: não podemos dizer que cristianismo é melhor do que outras religiões. O que é importante é amor. Não é nosso trabalho dizer aos outros como viver e acreditar. Como você vai responder? Você está no ônibus com seu amigo. Ele vê a Bíblia na sua mochila e ele fala: eu li a Bíblia. Tem histórias. Você sabe a diferença entre história e história? História é Branca de Neve. História é Dom Pedro I. Tem histórias, Branca de Neve, interessantes. Mas são lendas, mitos escritos por homens. E homens cometem erros. E você não se lembra do que aprendeu na sala de aula de biologia? Ou que você vai falar na hora? Você está na oficina de carro, tocando óleo, trocando pneus, esperando o carro. Outro cliente está sentado ao lado, nós estamos lá naquela banca lá com a mesa com todas as revistas lá, a televisão está lá, alguma coisa acontecendo na televisão. E outro cliente comenta sobre o noticiário na televisão, sobre grupos religiosos na eleição. E ele fala: por que eles querem forçar seu ponto de vista em todos? Aquelas cristãos. Ninguém pode fazer leis sobre moralidade. Por que eles não se deixam a gente em paz? E você quer falar algo, mas não quer criar uma cena, mas se sente ruim sem não falar nada. O que você vai fazer?
Em cada situação você tem uma oportunidade, mas há 2 obstáculos. Número 1, você tem que falar rapidamente, não tão rápido como eu, mas a ideia é que você tem que entrar na conversa logo. Somente há uma janela de 10 segundos para falar antes que a porta feche e o ônibus vai embora. Você tem um conflito lá dentro. Você quer falar algo, mas está preocupado em ser sensível, manter paz, preservar a amizade e não ser fanático. O que você vai falar? Deixe-me fazer uma demonstração de como fazer isso. Desafio número 1. O jovem vem na mesa de jantar e fala: pai, não é lógico acreditar em Deus. Não há provas. Ok, filho. Eu respeito um ponto de vista. O que você quer dizer quando fala Deus? Deixa ele falar. Devolve a pergunta. Essa que Jesus fez perguntas. O que você quer dizer quando fala Deus? Talvez ele fale: sabe aquele homem velho no céu, ditador, com barba comprido, que manda raio em todo mundo? Meu filho, não entendi. Você rejeita aquele tipo de Deus? Eu também não acredito nesse tipo de Deus. A Bíblia não apresenta um Deus dessas. Que tal isso? Que tipo de Deus você rejeita? O que especificamente não é lógico sobre acreditar em Deus? Aguarde ele responder. Desde que você quer provas para a existência de Deus, que tipo de prova seria aceitável? Uma pergunta de cada vez. Escuta o que ele fala. Você não tem que falar nada. Não tem que conhecer o conteúdo da apostila. Só faça boas perguntas, só isso. E deixe ele responder a pergunta. Você está questionando a informação sobre a crença dele, só isso. Outra coisa, a visitante, o grupo de casa diz: cristianismo é basicamente o mesmo de todas as outras religiões. Hinduísmo, budismo, muçulmano, todo mundo igual, é tudo sobre amor. A palavra amor não está nem no livro Alcorão. Ele nem consta. No Alcorão, o livro dos muçulmanos, Maomé, a palavra amor nem consta lá. Uma observação pequena para ele. Mas, quando o visitante diz que todas as religiões são igual, é tudo sobre o amor, não devemos dizer aos outros como viver. Deixe cada um viver como ele quiser. O visitante falou: o mais importante é o amor. Mais importante é o amor. O que você vai falar? Visitante, que bom você estar aqui hoje à noite. Bem-vindo sempre. Eu espero que você venha sempre. Até nós vamos comer alguma coisa depois. Eu espero que você fique. A gente conversa um pouquinho mais. Talvez na quinta-feira nós dois podemos tomar um café junto. Eu gostaria de ser seu amigo. Cria pontes. Mas, quanto você tem estudado outras religiões para comparar os detalhes e ter certeza que são iguais? E você vai ver, ele não pesquisou as religiões. Ele só ouviu esta frase em algum lugar. Então você vai com uma pergunta, desafiá-lo. Alguns talvez dizem: eu já pesquisei e ele vai ter uma caderno de pesquisa. Eu já fiz isso. Eu tenho um caderno de pesquisa. Será que ele tem? É só papo furado? Agora, se ele fez, ótimo. Eu vou escutar a pesquisa dele. Talvez ele tenha razão em alguma coisa. Segunda pergunta: por que as coisas iguais nas religiões seriam mais importantes do que as diferenças? Será que tem diferenças? Obviamente. Grande diferença entre Adventista e Testemunho de Jeová. Grande diferença entre Pentecostal e Protestante. Grande diferença entre Evangélica e Católica. Imensa. Se você já estudou, se você não estudou, você não tem a menor ideia.
tão curioso. O que você acha que era a atitude de Jesus sobre este assunto? Ele achou que todas as religiões eram iguais? Será que quando Jesus disse que devemos amar um ao outro, não é um exemplo de dizer para alguém como viver ou acreditar? Lembra o que ele falou? Então devemos falar para pessoas como viver ou acreditar. Ou quando Jesus disse, você deve amar uns aos outros, não é um exemplo de incentivar alguém como viver e acreditar? Ele vai. Como pedra no sapato deles. Número 3. Você está no ônibus, seu amigo vê a Bíblia na sua mochila, ele diz, eu já li, está cheio de mitos e fábulas e histórias. Você não pode levar a Bíblia a sério, porque foi escrito por homens, e homens fazem erros. Meu amigo, que bom que você já leu a Bíblia. Você tem livros na sua biblioteca em casa? Estes livros foram escritos por humanos? Você encontrou alguma verdade neles? Existe razão para pensar que a Bíblia é menos verdadeira ou confiável do que outros livros que você tem? Não pensei nisso. Pessoas sempre fazem erros quando escrevem livros? Nem sempre. Se Deus existe, você acha possível Ele ser capaz de usar humanos para escrever exatamente o que Ele quer? Você não? Por que não? Outro dia a gente conversa. Até almoço na quinta-feira na sua casa, seja o que for. Mantenha a porta aberta, ponte criada, coloque uma pedra no sapato dele. Ele vai para casa pensar. Você não ensinou ele nada, você só faz perguntas. Número 4. Você está na oficina de carro e noticiário, o homem diz, outro cliente, é errado forçar seu ponto de vista em outras pessoas. Você não pode julgar a moralidade de outros. Cristãos envolvidos na política estão errados. Devem existir a separação da igreja e do Estado. Boa tarde. Que bom. Espero que nossos carros aguardem ser resolvidos, porque talvez a gente pode conversar um pouquinho. Você volta? Você tem o título eleitor, você volta? Ou quando você volta para alguém, você está esperando que o seu candidato passe leis que reflitam seu ponto de vista? Ou não seria errado para você forçar seu ponto de vista em outras pessoas? Não pensei nisso. Ou como é diferente do que você apresentou? É seu ponto de vista? Que somente pessoas não religiosas devem ser permitidas a voltar ou participar na política? Ou eu não te entendi? É seu ponto de vista que somente pessoas não religiosas devem ser permitidas a voltar ou participar na política? Ou eu não te entendi? Onde especificamente na lei brasileira pessoas religiosas são excluídas do processo político? Você pode me dar um exemplo de uma legislação que não tem um elemento de moralidade dentro dela? Meu carro está pronto. Foi tão bom conversar com você. Este é meu cartãozinho com meu e-mail e WhatsApp. A gente conversa qualquer dia. Pedra no sapato. Que tal essa que a gente escuta na faculdade com frequência? Tudo é relativo. Não há verdade absoluta. Todos podem agir como quiser. Você tem certeza absoluta? É uma pergunta, derrota ele. Se eu roubar seu carro ou matar sua família, a minha crença é aceitável? O professor tocou assim, eu tenho que almoçar. Esse é meu telefone e e-mail, a gente conversa qualquer dia. Pedra no sapato, só isso. Perguntas mostram a fraqueza do argumento do outro. Vamos observar tática. Presta atenção no que eu fiz com eles. Cada
frase é somente uma pergunta. Só uma pergunta. Você não está ensinando, você está não mostrando ciência ou apostila, nada de conhecimento. Só perguntas. Não estou pregando, mas chamando a pessoa para um diálogo, para descobrir mais sobre o que acredita. Não há pressão em mim, eu não estou suando, eu não estou tremendo, minha voz não está falhando. Eu não tenho que ser ansioso sobre nada nesta conversa. Eu fiz uma pergunta. Agora a bola está nas mãos dela. Ou, no Brasil, aos pés dela. Isso me protege de tirar conclusões precipitadas e torcer o que a pessoa quer dizer. Perguntas buscam entendimento da outra pessoa, para você entender. 2. Cada pergunta é um convite para um diálogo pensativo. Cada pergunta é um encorajamento para participar de uma conversa refletiva. Meu tom de voz é relaxado, mansa. Minhas perguntas são específicas para desafiar a pessoa a pensar sobre o que ela falou. Ela fez um comentário. Eu vou só fazer uma pergunta sobre o que ela acredita. 3. Minhas perguntas não são por acaso. Cada pergunta tem um propósito específico. Com algumas perguntas estou questionando a informação. Você volta? Outras perguntas estão guiando a conversa, pois mostram um problema com o pensamento do outro. Você está forçando o seu ponto de vista nos outros? Esta tática de perguntas é simples. O propósito é parar um atacante de cristianismo, virar a mesa e encorajar a pessoa a pensar. Assim você senta no lugar do motorista na conversa. Perguntas esclarecem. Uma pergunta leva a outra. Perguntas são uma maneira não agressiva para progredir na conversa sem ofender. Enquanto você está perguntando, eles estão conversando. Você não está ensinando nada. Você começa a abrir a boca, eu tenho que ir agora. Mas se você faz perguntas, o testemunho de Jeová, os mormons ficam na sua porta por 2 horas. Se você começa a ensinar, eu tenho que ir agora, então não ensina. Só faça perguntas. Eles ficam lá falando. Eles querem falar, faz mais perguntas. E daqui a pouco eles vão embora com uma pedra no sapato. A tática é simplesmente isso. Nunca fala um comentário. Pelo menos no começo, quando uma pergunta fará o trabalho. Mais tarde nós vamos fazer uns comentários com perguntas também. Há vantagens de perguntas. Pessoas gostam de falar sobre suas ideias. Quando você fizer uma pergunta, você mostra interesse nas ideias da pessoa. 2. Você vai aprender algo. Você vai saber mais depois da conversa do que quando começou. É mais fácil ouvir um budista falar do que ler um livro sobre budismo. 3. Perguntas permitem que você tenha progresso na conversa sem ser agressivo. Perguntas deixam você ser neutro. Quando você faz uma pergunta, você não tem nada. Quando você faz uma pergunta, você não está expressando o seu ponto de vista. Você não tem nada para provar. Não há pressão na conversa. 4. Finalmente, perguntas colocam você como motorista da conversa. Quem faz perguntas controla a conversa. Jesus fez isso. Lucas 20, 24. Mostra-me um denário. De quem é a imagem, a inscrição que há nela? Ou César? Dá para César o que é de César. Sobre pagar imposto. Que tal Lucas 24? Lucas versículo 4. O batismo de João era do céu ou dos homens? Ele simplesmente foi embora, porque se eles responderem esta pergunta, eles vão se enforcar diante de Jesus. Eles vão se contradizer. Marcos 2, versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda?
Analisa o contexto ao redor de todas estas. Jesus fez essas perguntas porque ele estava diante de um cara agressivo, beligerante, questionando ele. Ele, com mansidão e carinho, só fez uma pergunta. E eles foram embora vergonhados.